Ora viva, malta! Hoje temos aqui uma nova coleção para apresentar, que é a coleção Mundo. Isto vem no seguimento das coleções dos animais desde 2013, mas pela primeira vez temos uma relacionada mais com o mundo em si, claro, mais abrangente do que os animais. Esta coleção saiu, se não me engano, há 3, 4 dias, saiu bem no sábado, se não me engano. Tem o típico Starter Pack, caderneta, mais 4 saquetas. Eu já abri o Starter Pack, também acho que não, não seria interessante para vocês estarem a ver-me a abrir um Starter Pack. Portanto, vou fazer agora primeiro uma análise à caderneta e depois num próximo vídeo vou abrir as saquetas e até vou mostrar onde é que os cromos ficam colocados, porque isto depois por dentro tem várias informação. Uh, e claro que um cromo sozinho depois não se percebe muito bem sem a sua informação. Passando então, vamos já ver aqui por dentro. Temos aqui então o índice com 6 grandes secções: maravilhas, interrogo-me, monstruoso, o maior, coisas de humanos e porquê. Cada secção terão algumas subsecções. Neste caso, por exemplo, começando já com o milhão na natureza, vamos ver já a seguir. Aqui na primeira página então temos já um puzzle de 6 cromos. Basicamente deve refletir toda a caderneta. Passando então já para as subsecções. As 10 razões pelas quais o mundo é fascinante. Portanto, aqui a Panini apresenta algumas, neste caso 10 razões, pelas quais acham que existem coisas fascinantes no mundo. Começando, só dando aqui um exemplo, logo a primeira. Porque é que a Terra não é uma esfera perfeita, mas sim um esferoide irregular. Bem se sabem, é mais larga no Equador. Depois temos aqui um minuto na Terra. Panini indica aqui 30 coisas que acontecem durante um minuto. A cada minuto, digamos assim. Não é num minuto só, a cada minuto. Depois temos aqui das 30, cerca de 7 ou 8, acho que são 8, estão com imagens, portanto, e suponho que sejam estas que estejam em grid, portanto, o Chrome 15, acho eu, será há pelo menos um terremoto, mas só 101 em cada 5 cavalos. Depois este aqui, são enviados cerca de 142 milhões de e-mails, 7 em cada 10 são spam. E por aí adiante. Depois temos aqui o melhor na natureza, aqui alguns fenómenos naturais muito, muito bonitos. Isto claro que seria muito mais interessante de ver com imagens, mas por exemplo, temos aqui o Mar das Estrelas, eu lembro-me desta, é um mar, diz aqui que é nas costas de Vado, uma pequena ilha das Maldivas, onde de noite as ondas chegam à praia carregadas de luzes azuladas. Eu já vi esta imagem e digo mesmo, é muito, muito, muito bonita. Deverá ser mesmo, se calhar, das páginas mais bonitas desta caderneta. Depois temos aqui a herança da humanidade. Basicamente tudo tem a ver com o património da humanidade, tipicamente monumentos, marcos da história, grandes edifícios, digamos assim, ou monumentos mesmo, vá. Por exemplo, temos aqui o Coliseu de Roma, por aí aqui mais o Machu Picchu, no Peru, obviamente também aqui a Grande Muralha da China, com milhares de quilómetros. Passando então aqui para um mundo diminuto, de coisas grandes para coisas muito pequeninas. Basicamente aqui o que é pequeno e animal, o que é pequeno e mineral, o que é pequeno e tecnológico, enfim, várias coisas pequeninas, mas que têm o seu interesse. Depois passando aqui o novo e diferente, isto tem mais a ver com as novas tecnologias, ao longo dos tempos, principalmente nos últimos tempos. Temos aqui o que é que vem um telescópio espacial, o que é a impressora 3D de reboçado. Isto é muito, muito interessante, como é óbvio, reboçados. Qual é a ponte mais alta do mundo e há mais algumas coisas. Depois temos aqui o código animal, portanto, porque é que os animais têm uma certa forma, porque é que têm uma certa cor, porque é que só vivem num determinado país ou num determinado continente, por exemplo, porque é que há cangurus na Austrália, como é que falam os papagaios e mais algumas coisas. Depois aqui já passando, acho que aqui já mudamos de secção, estávamos na secção maravilha, passamos para a secção interrogo-me. Portanto, aqui o que significa, aqui há algumas frases que às vezes que costumamos dizer no dia a dia, por exemplo, abrir a caixa de Pandora, tipicamente quando as pessoas vão abrir uma caixa metafórica, digamos assim, e que só vêm aí problemas.
Portanto, diz que, que a caixa de Pandora, diz a lenda que tinha todos os males do mundo e que quando foi aberta, todos os males se espalharam pelo mundo. Temos aqui, por exemplo, também o ter pés de barro, tipicamente aquelas pessoas que são muito fortes, mas têm sempre alguma fraqueza, e uma fraqueza muito, muito, muito vulnerável. Depois temos aqui as coisas que não existem, mas deveriam, como por exemplo aqui a pedra filosofal, transformar o chumbo em ouro, mas também penso que se toda a gente pudesse transformar o chumbo em ouro, o ouro perdia o seu valor, como é óbvio. Tudo o que é, quanto mais oferta existe e menos procura, obviamente que o valor baixa. Depois temos aqui o Yeti, não entendo porque é que o Yeti deveria ser, penso que seria um animal, digamos assim, animal humano, ou o que era, muito perigoso. O Sherlock Holmes, era interessante ver que o Sherlock Holmes tivesse mesmo existido. A magia, isto sim, eu acho que existia. Acho que a magia dava outra perspectiva de vida. Depois temos aqui questões de quantidade. Basicamente tudo o que é maior, menor, mais, menos. Portanto temos aqui, dando aqui por exemplo, os lugares mais elevados ou profundos. Portanto o mais elevado será o Monte Everest, claro, 1848 metros. O mais profundo é a Depressão de Challenger, que é nas Fossas das Marianas, com mais de 10.000 metros. Depois temos aqui a secção Quero Viajar. Portanto, esta secção não terá a ver tanto com ir visitar um determinado país ou andar com um determinado transporte, não. Tem mais a ver aquilo que os feitos que tenham a ver com as viagens. Por exemplo, aqui que o transporte terrestre é o mais rápido, qual é o século da aviação, quem é que foi o ser humano mais rápido, enfim, tudo tem a ver mais com feitos. Depois aqui temos o É Incrível, isto tem mais a ver com jogos de lógica e ilusões ópticas. Eu acho que toda a gente já teve assim algum amigo ou familiar que fizesse algum truque que ficássemos de boca aberta. Depois já aqui passando aqui por um póster, temos aqui um póster no meio, basicamente aqui tem os porquê da ciência, por que razão só vemos um lado da Lua, por que razão flutuam as nuvens, mais algumas coisas. Depois temos aqui o porquê dos animais, bem aqui com uns quantos cromos, muita informação por aqui, muita mesmo. Depois o póster dá para abrir, temos já aqui o formulário para um pedido por carta. Mas vendo então, isto agora tenho que puxar aqui um bocadinho para o lado. O porquê dos desastres, aliás tem aqui dois, o porquê dos desastres e o porquê da natureza. Isto será horizontal, portanto os desastres vai na metade superior, enquanto a natureza vai aqui pela metade inferior. E aqui no final do póster já temos porque isto aqui são mais aquelas lendas, se é verdade ou não. Por exemplo, porque é que se é verdade que os vikings usavam chifres nos capacetes, é verdade que os girassóis seguem o sol, que as moscas só vivem um dia. Várias coisas interessantes para saber. Isto aqui já ainda é a continuação daqueles jogos de lógica e das ilusões ópticas. Depois passando aqui para os grandes números. Isto terá mais a ver com tudo. Lá está. Se calhar é um pouco parecido com aquele anterior, que tinha a ver também com o maior e o menor. Mas isto são números mesmo astronómicos. Por exemplo, temos aqui quantas pessoas há no mundo. Se calhar aqui não é tão astronómico assim, mas por exemplo, aqui as células, devemos ter milhões de células no nosso corpo. As estrelas que há no céu, esta não serão milhões, serão bilhões, trilhões. As formigas no mundo, isto também deverá ser bilhões já agora. O cálculo aproximado é de 1000 bilhões de formigas. Portanto, há muita formiga por aí. Muito mais que humanos, mas também o tamanho é muito mais reduzido. Depois temos aqui a passagem do tempo. Porque é que um dia tem 24 horas, porque é que as horas têm 60 minutos, porque é que os anos têm 12 meses. Enfim, muita coisa interessante mesmo. Depois temos aqui uma secção, continuamos aqui com a secção do interrogo, secção como funciona. Portanto, se alguém alguma vez quis saber como é que funcionava um determinado instrumento, por exemplo, como é que funciona um telescópio, como é que funciona um gerador eólico, até aqui como é que funciona uma chave.
Portanto, acho que muitas pessoas, simplesmente quando estão a abrir uma porta, nunca se interrogaram como é que é o mecanismo lá por dentro. Mas os ladrões já se interrogaram, porque eles percebem disso. Aqui o proibido proibir. Esta secção eu acho que é muito interessante porque tem a ver com proibições que aparentemente são ridículas, mas que se lermos depois faz o seu sentido. Por exemplo, deixe-me ver, por exemplo, este aqui. Porque é que a valsa foi proibida na Alemanha? Porque, enfim, parece-me uma dança normalíssima, como as outras. Aliás, até uma dança das mais paradas. Mas depois tem aqui a explicação. No século XIX, dançar a valsa era muito mal visto porque era necessário que os pares se agarrassem para dançar juntos. Portanto, como veem, na altura o contacto físico era mesmo muito mal visto. Em público, claro. Depois temos aqui aquelas invenções modernas. Isto também terá a ver, se calhar, com uma que já vimos anteriormente. Portanto, temos aqui, por exemplo, se não me engano, que esta imagem é o Leonardo da Vinci, que foi dos maiores inventores do mundo. Se calhar é mais conhecido pela sua pintura da Mona Lisa, mas ele criou imensas engenhocas, que muitas delas hoje em dia ainda são usadas. Então, continuando, temos aqui os segredos do corpo, alguns movimentos, algumas feições que nós fazemos, por exemplo, porque é que o bocejo é contagioso, porque é que ficam os pés dormentes, porque é que nos cresce água na boca, porque é que nos rimos. Já agora vou ler esta do porque é que nos rimos, porque eu sou um gajo que estou sempre na piada, portanto, não só porque alguém conta uma boa piada, por vezes é porque nos fazem cócegas ou apenas porque sai. Os cientistas dizem que talvez seja simplesmente uma forma de relacionamento com os outros e demonstração de que nos sentimos bem. Uma explicação assim um bocadinho vaga, mas pronto, tudo bem. Passando então aqui para os momentos curiosos da história. Portanto, alguns momentos ao longo da história que ficaram marcados. Por exemplo, qual foi a guerra mais longa, já agora? 335 anos entre a Holanda e as Ilhas Sorlingas. Eu nem conheço as Ilhas Sorlingas, sinceramente. Depois aqui, quem derrotou Napoleão? Quem reinou mais tempo? Enfim, várias coisinhas aqui. Depois temos aqui uma secção, quem disse? Por exemplo, um grande salto para a humanidade. Isto foi não, aliás, o mais conhecido é por este. Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Giant Leap, pode ser salto. Portanto, este foi o Neil Armstrong, se não me engano. Depois aqui, não há caminho para a paz é o caminho, deve ter sido Mahatma Gandhi, com certeza. E mais alguns. Estamos aqui. Portanto, temos aqui as desartes. Isto será uma... tem a ver com artes, não percebo bem porque é que escreveram aqui desartes. Será para esmiuçar a arte em si. Portanto, aqui, por exemplo, quanto tempo demorou a pintar a Gioconda, o Leonardo da Vinci. Falámos há bocado, a Mona Lisa. Quem é que foi o pintor menos famoso? Isto aqui é um bocado enganador, este título. Porque fala do Van Gogh, que obviamente é extremamente conhecido, mas que na altura foi muito desprezado. Enfim, mais coisas aqui, não vale a pena agora estar a falar de tudo. Depois os esportes de risco. Portanto, uma coisa aqui interessante, quem jogou golfe na Lua. Muito giro. Por exemplo, o jogo de futebol, para quem gosta de futebol, 149-0. O maior resultado sempre. Mas depois, se lermos, percebemos que foram autogolos. Foi uma equipa que estava chateada por ter sido eliminada num jogo anterior. E então, como protesto, marcaram 149 golos na própria baliza. Portanto, nem foi preciso os outros jogarem. Depois aqui, continuando aqui, mais uma vez, da secção interroga-me, quando foi. Portanto, tem basicamente a ver tudo o que aconteceu desde que a Terra foi criada, desde o suposto Big Bang. Penso que saibam o que foi o Big Bang. Portanto, quando foi criado o universo, lá está, tem aqui a falar do Big Bang. Quando apareceu a Terra, quando é que surgiu a vida, um bocado vago, quando surgiu a vida. Quantas espécies vivem na Terra, enfim, muitas coisas por aqui. E acho que esta é a última secção, exatamente. Portanto, chegam os extraterrestres. O tempo faz em Marte, o tempo faz em Júpiter, o tempo faz em Mercúrio, não sei, mas ouvi dizer que era muito quentinho em Mercúrio. E Vênus também. Vênus até ainda é mais, por causa do efeito estufa. E pronto. Temos aqui depois a checklist. Aqui final, uma imagem engraçada. E a contracapa. Se quiserem comprar a sua caderneta, 2€. Agora. E
pronto, malta. A seguir vamos então ver uns cromos e depois eu não vou colar cromos, mas vou indicar onde é que eles ficam e depois eu vou ir a respectiva informação, ok? Então, até à segunda parte, ok, malta? Tchau!